Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 6. Miqueias 6, trabalharemos todo o capítulo, do verso 1 ao verso 16. Miqueias, capítulo 6, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Vou pedir licença ao autor sagrado e também à igreja para começar a abordagem do texto com um destaque. Não do princípio nem do final. Começar a introdução dessa exposição com o meio do texto. Lerei o verso de número 6 até o verso de número 8. Então, por enquanto, leitura de Miqueias 6, de 6 a 8, antes de observarmos todo o texto. Veja só o que diz. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante a ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Veja só, por diversas vezes tenho observado este texto ser utilizado por pesquisadores, por teólogos, por liturgos ao largo da cristandade, como se fosse um texto convidativo, vocativo, da congregação para o Deus que é louvado, como se ela retoricamente dissesse que faremos ao Senhor, e ele diz o que é bom. E ele diz para que se pratique a justiça e se ame a misericórdia. Clamamos ao Senhor e ele nos responde. Meu irmão, não é isso que está acontecendo no texto. Não se deixe enganar por versos retirados de seu contexto. Estamos falando, em primeiro lugar, do profeta Miqueias, que mais ou menos entre o 8º e o 7º século antes da Era Comum, antes de Cristo, foi seu período de profetismo, que ele falou durante o período do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias, tendo aí contexto próximo com Amós, Oséias e Isaías. Portanto, a mensagem destes profetas encontrou a mesma congregação. A mensagem desses profetas encontrou o mesmo público, as mesmas circunstâncias. O mesmo povo ouviu todas estas palavras. Então, o contexto da mensagem entregue não é diferente. O contexto daqueles que recebem a mensagem de Miqueias é o mesmo daqueles que recebem a mensagem de Isaías. Portanto, não se esqueça do texto de Isaías 1, que não dirá isso sozinho, mas é tão claro e cru como só a verdade pode ser. Vemos ali uma geração de homens que estão celebrando as festas que o Senhor ensinou, que estão fazendo os sacrifícios como o Senhor requereu, que estão cumprindo as normas, os ritos da lei levítica, da lei proposta à nação de Israel. Trazendo para os nossos termos uma geração que vai à igreja, que serve a causa de Cristo, que tem aqui os seus cargos. Mas há uma diferença indubitável entre a experiência desta geração e de muitas outras. Pois Deus olhou para este serviço prestado e disse: quem vos requereu o só pisar dos meus atos? Quem requereu vocês, inclusive, estarem presentes aqui? Quem requereu os sacrifícios? Quem pediu essas festas? Você pode pensar, ora, não foi Deus? Não assim. Os ritos não conduzem a nada, já sabemos. Os ritos testificam da devoção do nosso coração, propõem a natureza e a essência de Deus reveladas a partir da lei. No cumprimento dos ritos não há nenhuma salvação.
E a maior evidência disso é que essa geração que cumpria todos os ritos era uma das gerações mais corruptas da história dos filhos de Israel. Homens violadores, corruptores, roubadores, juízes de mão dispendiosa, desequilibrada, que favorecia apenas os seus interesses. Uma geração que cumpria todas as regras, mas vivia em pecado. É também Miqueias que diz que eles contaminam o altar do Senhor com a sua oferta podre, com aquilo que estão entregando a Deus, oferecendo a Deus. Não, meu irmão, essas frases que lemos, esses versos que lemos, são intensamente irônicos. Eles estão desdenhando de Deus. Ora, se isso que estamos fazendo não é suficiente, se todo este sacrifício que estamos entregando não é suficiente, eles perguntam, com o que então me apresentarei ao Senhor? Com o quê? E eles começam, segundo o autor sagrado, a extrapolar em absurdos, porque ele chega, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Eu tenho que oferecer tudo mesmo, a minha descendência, os meus filhos, meu irmão, isso é uma estapafúrdia. Ele olha para o culto aos deuses pagãos e diz, isso não é suficiente, o que eu tenho que fazer? Prestar homenagem como os demais? A empáfia que isso significa é uma geração tão descontente, tão descrente, tão idólatra do Senhor, que tão absolutamente indigente em relação à lei, que consegue proferir uma abominação dessas. Voltemos ao verso 1, para que ao menos um pouco do contexto a gente possa pegar. Trata-se do fim do livro, né? Rumamos aqui para o fim do texto de Miqueias, então ele já falou muita coisa até chegar aqui, mas estes exemplos já se conseguem definir a intenção do texto. Veja só. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. É o Senhor declarando juízo sobre o povo. É o Senhor declarando que esta corrupção não permanecerá impune, que esta indignidade e infidelidade encontrarão justiça. E ele está falando, chamando por testemunha a própria criação. Deus não está sendo caprichoso. Deus não está sendo, de maneira absurda, irado. Deus não está sendo desleal ou injustamente descontente, como os deuses mesopotâmicos, caldeus, eram assim manifestados em sua literatura. Não, Deus não está agindo assim. Por isso ele chama a criação e os longevos fundamentos da terra para testificarem de que permanece o Senhor sendo Deus, na sua qualidade de não quem age com justiça, mas de ser a própria justiça. Então, absolutamente tudo que ele faz é absolutamente justo. Povo meu, também diz ele, que te tenho feito e com que te enfadei. Responde-me. Olha que o Senhor vem. O Senhor se dirige ao povo dizendo, juízo vem. Mas me falem uma coisa, como se ele desse aqui um parênteses para se dirigir ao povo. O que eu tenho feito contra o povo? Em como tenho agredido ao povo? Para que o povo haja com tamanho desdém, como veremos, ironia, sarcasmo, ignorância. Bom, com o que te tenho enfadado, com o que te enfadei, te enjoei. O que da parte do Senhor tem sido canseira para o povo? Responde-me. É um termo quase que desafiador. Vamos, responda-me. É a intenção do termo usado aqui. Pois te fiz sair da terra do Egito, verso 4, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam.
Ele os tirou da casa do Egito. Pedido do povo, foram libertados. O Senhor ouviu o seu clamor, libertou o povo da condição de escravidão, os levou para o deserto e colocou à frente deles sacerdote, profeta, legislador. E ainda lembra que enviou, que este povo, povo meu, como diz o texto, lembra-te agora do que maquinou Balaque. Ele começa a falar sobre a viagem do Êxodo. Texto que se encontra lá em Números 22, especialmente, onde esses reis em Moabe, como Balaque, contrataram um agoureiro para amaldiçoar a Israel, contrataram um profeta pagão, um feiticeiro, para amaldiçoar Israel. E durante este ardil para a maldição do povo, do que lhe respondeu Balaão, fora este profeta contratado pelo rei Balaque, Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim a Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. O Senhor está falando eu não apenas os libertei da condição de escravidão, mas lembram-se de tudo que fiz para sustentar, preservar o povo durante o Êxodo, durante os 40 anos, onde uma geração incrédula rejeitou ao Senhor, e o que aconteceu com aquela geração incrédula? Fora destruída. Serve, inclusive, de um exemplo, o que vai acontecer com esta geração incrédula. Ora, o que acontece com incrédulos? Essa é a intenção do profeta em usar esses termos. Lembra-se do que aconteceu de Sitim até Gilgal. Em todo o tempo, em todos aqueles 40 anos, como foram preservados, apesar de sua incredulidade, para que a nova geração fosse levantada, pura, fiel, como fora, e então pudesse adentrar a terra prometida. O que fez o Senhor, se não proteger, preservar e zelar? Aí agora vem o povo, e eu lerei novamente, é claro, e diz: com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Ou seja, farei o que ele pediu? Parece não ser suficiente, né? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? O Senhor nunca pediu isso? Estão exagerando para mostrar, o Senhor nunca está satisfeito, então? E o texto continua: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto de meu corpo pelo pecado da minha alma. E enquanto o povo se desdenha nesta estupidez, estultícia, ignomínia, ignorância, incredulidade, o profeta lembra que eles são indesculpáveis, queridos, porque além de sim pedir holocaustos, que não carregam em si expiação nenhuma, mas apontam para o sacrifício messiânico, que é através dele, através do sangue dele, que todo o perdão nos tem alcançado, ele te declarou ao homem, diz o verso 8. O Senhor de fato disse o que se deve fazer, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Ele não pediu ritos sagrados. Ele não pediu sacrifício de filhos. Ele pediu que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Tudo que aquela geração era avessa. Lembra que falei sobre os juízes corruptos? Os capítulos anteriores de Miqueias vão denunciá-los muito bem. Promoviam corrupção, exploravam o órfão, a viúva, o pobre, defendiam a sua própria causa. Ora, como que esses vão praticar a justiça? Como estes vão amar a misericórdia, se eles são absolutamente avessos à misericórdia? Só pensam em si mesmos? Como eles podem andar com humildade, sobriedade, se tudo o que querem é encher os seus cofres, encher os delírios dos seus corações? Tudo o que eles não são é o que o Senhor requer. O Senhor já o pediu. Não é novidade? Isso está no texto sagrado, na lei, nos profetas, inclusive nos salmos.
O Senhor fala através da lei. Nos alcança por seu Espírito através da lei. Para que nos humilhemos, para que nos sujeitemos a Ele, e no adequado conhecimento de sua vontade e verdade, possamos servi-lo como a Ele apraz ser servido, não como nós, não como o que queremos oferecer, não como nós queremos e pensamos ser o melhor a fazer. Isso é servir a nós mesmos, ou servimos a Deus, como Ele requereu, ou não servimos. Não adiantam ritos cumpridos, não adianta bater seu ponto eclesiástico dentro dessas quatro paredes e achar que isso conquistou a sua justiça. Não, meu irmão, isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. A voz do Senhor, já no verso 9, clama à cidade. E como eu já mencionei, textos entre parênteses são explicativos, não fazem parte da sequência objetiva, né? Porque ele explica, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. A voz do Senhor clama à cidade. O Senhor está chamando a atenção da cidade mais uma vez. E o autor sagrado lembra, e é verdadeira sabedoria ouvir essa voz. É verdadeira sabedoria ouvir estes reclames, este aclame do Senhor. E continua, ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável Efa minguado. Efa é uma porção, como quilo, litro, é uma porção para o mundo antigo. A intenção é que, lembra de um exemplo do Novo Testamento, onde um cesto precisa ser bem calcado, bem medido, sacudido? A ideia é que um recipiente cheio de farinha, cheio de terra, para que você possa encher ele direitinho, você tem que ir dando as batidas nele, né? Para a terra ir se assentando, para a farinha ir se assentando, e mais espaço sendo liberado. A intenção do termo minguado aqui é esta. Encher daquele jeitinho, igual o pessoal quando põe sorvete para você, quando você vai comprar lá no shopping, né? Você chega lá naquelas maquininhas melhores, né? Aí eles pegam aquele potinho de ainda faz só assim, né? Uma pincelada de um lado, uma pincelada do outro, aí você pensa, Jesus, é melhor voltar para Jacaraí. Pelo menos lá tem mais profusão, né? É mais cheio esse mercado. Por quê? Não ocupa, o pote é pequeno, mas não ocupa ele todo. Isso é justo? Ora, se você pagou pelo pote, é justo que o pote venha cheio. Só que o que o texto está querendo mostrar é que a injustiça está presente. E aqui o autor é retórico. É claro que há na casa do ímpio esta impiedade e esse detestável desvalor. É claro que eles ainda continuam guardando os seus pecados de estimação, continuam guardando a futilidade de seus ídolos, como se Deus não soubesse disso. De que adianta celebrar os ritos e viver em pecado? De que adianta estar presente na igreja, cantar louvores ao Senhor, mas o seu coração guardar uma vida enegrecida contra a santidade de Deus? Isso não faz sentido. Ou estamos com Deus ou não estamos com Ele, não tem meio termo muitas vezes. Lembramos os irmãos desta verdade? Poderei eu inocentar, o verso 11 diz, balanças falsas e bolsas de pesos enganosos. Colocava um peso de 1 quilo, por exemplo, do lado de cá, e no outro um peso de 1 quilo oco. Para fazer valer, fazer pender para o seu lado. Tem que pagar 1 quilo de prata, vamos supor, não é literal, não era isso o costume, é apenas para que os irmãos entendam. Né? Mas aí o contrapeso não era o mesmo, para que mais de 1 quilo de prata fosse colocado do lado da balança. Eles continuam roubando, continuam enganando. Como que o Senhor vai inocentar aqueles que continuam a viver em pecado? Meu irmão, vem você e confessa o seu pecado. Como você quer ser agraciado com perdão e mudança, transformação de vida, se você vem e confessa, mas vive nessa condição e nem tem planos de sair desta condição de pecado, meu irmão, já lhe digo, não vai ser inocentado. Enquanto se mantiver na vida de pecado, preso neste ciclo estará.
Não se trata de um convite à adoração, se trata de um texto de juízo, correção à estultícia dos homens, da impiedade dos homens. E um texto profundamente irônico e agressivo da parte de tão loucos filhos de Israel. Não podemos, irmãos, caminhar nestas veredas. Não podemos trilhar o caminho da impertinência destes falsos crentes, por assim dizer. Precisamos viver uma vida diferente. Fomos chamados e transformados, regenerados para uma vida diferente. E não importa que este mundo se faça injusto, um cristão não responde como injustiça. Não importa se o mundo se lhe rouba em finanças, em impostos, um cristão cumpre com a sua responsabilidade. O cristão responde com justiça, com a justiça de Deus, não com a sua. Não porque a vida lhe foi justa, mas porque o Senhor o é. Porque os ricos da cidade, diz o texto, estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Só vai se intensificando ainda mais a podridão desta geração em Israel. Assim também passarei, como eles passam e são violentos, truculentos e desvalidos nisso. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos seus pecados. Como esta geração faz com o pobre, com o órfão, com o desvalido, assim o Senhor fará com eles. E os há de devastar. Como o Senhor fará isso? Estamos falando do exílio, da invasão da Babilônia, da destituição de Nabucodonosor, ordenado por Deus, enviado por Deus, e a seu devido tempo convertido por ele. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que te livrares, eu o entregarei à espada. Veja só, nada nunca vai ser suficiente. Porque não importa o que tenham, tendo o recebido, tendo o trazido, o conquistado com o pecado, nunca se fará suficiente. E este desejo e essa insatisfação, esse desejo nunca suprido, irá colocá-los ainda em maior insuficiência. E o juízo do Senhor os acometerá e eles perderão aquilo que tanto entesouram, aquilo que tanto valorizam. Perderão seus bens, seu status, sua condição, e o pouco que conseguirem guardar lhes será tirado à espada. A ideia do termo, meu irmão, é que na própria loucura deles, eles perderão a maior parte das coisas que têm. Na própria insuficiência e fome por mais, eles perderão o que têm. E aquilo que ficar, lhes será tomado. É isso que diz o texto. Como esse texto pode ser um convite à adoração positiva no Senhor, se todo o contexto que o circunda é tão intenso? Verso 15 diz: semearás, contudo, não cegarás. Vão plantar, mas não vão colher. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima,